A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma quarta-feira para adorar o Senhor, para entoar cânticos a Ele, para dizer o quanto Ele é bom para as nossas vidas, amém? Eu peço agora que os irmãos abram suas Bíblias lá em Salmos, capítulo 28, versículo 7. É uma confirmação, uma ação de graça ao Senhor, amém? E diz assim o versículo 7: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com um cântico o louvarei. Amém? E é isso que devemos fazer, com corações gratos, adorar o Senhor, entoar cântico, porque Ele é bom, Ele merece, Ele tem sido gracioso em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar agora a Ele. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia, muito obrigada pela sua benignidade, Senhor, muito obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, está sempre presente em nossas vidas, Senhor. Pai, eu te peço que possa estar abençoando cada pessoa que está assistindo em suas casas, vai entrando nos lares, Senhor, abençoando cada familiar, vai trazendo cura, renova os nossos espíritos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe esse culto, abençoe a pregação, abençoe o louvor. É isso que pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo e junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. E mais uma vez a Ele. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo e junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser
Senhor é um Deus perto, Pai. Nós podemos correr para o Senhor e nós lá encontraremos abrigo, Deus. Nós estamos ansiosos pela Tua volta, nós estamos esperando, nós somos a Tua noiva, Deus. Continue abençoando esse culto, Pai, ministrando nos corações, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Mais um dia aqui na presença do Senhor, onde nós daremos início, a mais uma reunião, onde o culto continua ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E como Deus já falou no louvor, graças a Deus, dê um abraço aí em quem está do seu lado, libera aí uma palavra de bênção, uma palavra de vida. Glória a Deus por estarmos vivos, respirando até aqui, Nos ajudou o Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E graças a Deus, aproveita também, como nos orienta o pastor, dê um like, envie para alguém, alguém que você conheça, que você queira, nessa noite estar edificando, amém? E a nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações, amém? Então, a palavra nessa noite está em Gênesis 25, versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. Fala aqui sobre Esaú e Jacó. Então, do 23 em diante, no capítulo 25 de Gênesis, diz assim: disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre, que no caso seria de Rebeca. 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Então os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também fui chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Pois é, irmão, então foi lida a palavra, agora vamos orar, Vamos colocar a mão no nosso coração e vamos orar ao Senhor, amém? Vamos glorificar o nome daquele que pode todas as coisas. Nós sabemos que a palavra é apta, ela penetra, ela renova a nossa mente, então ela é muito poderosa. Então nós cremos e vamos clamar ao Senhor para que Ele fale ao nosso coração, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, pela nossa existência, Pai, pelo Senhor nos ter dado o poder de filhos, Senhor. Obrigado, Jesus, por o Senhor ter nos amado primeiro. Obrigado porque o Senhor nos fez reino e sacerdote, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos fez irmãos. O Senhor, sendo unigênito, se tornou primogênito dentre os mortos, Pai, e é nosso irmão, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo. Oh, Deus, alcança cada coração nessa noite, ó Deus. Começar do meu, cada coração, Senhor, cada situação, Pai, cada clamor, Deus, cada situação, meu Deus, que necessita de uma intervenção poderosa do Senhor, Deus. E que essa palavra, Senhor, venha falar, ó Deus, aos nossos corações. Espírito Santo,
Ministra a cada um de nós, Senhor, que viemos dar lugar, ó Deus, ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém, irmãos? Então, olha só, que palavra, né? Quer dizer, a própria palavra, ela por si só, já revela todo um contexto na vida familiar, né? Então, observa, né? Às vezes a gente vive problema de família e acha que a nossa família é o ó do borogodó, que é a pior de todas, mas tá vendo, né? Que mesmo lá, meio aos patriarcas, olha só as questões, as demandas dentro do ambiente familiar, né? Então, quer dizer, viu que havia acepção? Enquanto Isaac gostava mais de Esaú, por causa da questão da caça, já Rebeca já se identificava e era o filho preferido dela, era Jacó. Veja que porque Esaú era um caçador habilidoso, né, e Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Aqui começa, né, a grande questão, porque parece que, pelo menos o que está escrito aqui, é como se essa preferência, quer dizer, que não pode ocorrer, porque toda acepção, né, ela é dolorosa. Quem é que gosta, né, de ser colocado de lado e o outro ser o preterido, né? Mas aqui, pelo menos no texto, a gente já observa, irmãos, que Isaac, ele preferia Esaú por causa da prática de Esaú, ou seja, ele gostava de comer, Esaú era caçador, e já Rebeca preferia Jacó, né? E já o Jacó, ele cuidava do rebanho, vivia nas tendas, provavelmente era mais tranquilo, né? A gente sabe da história de Jacó, mas fato é, né, que isso a gente sabe que não terminou muito bem. E o próprio Deus, ele diz que ele não faz acepção de pessoas. Agora imagine isso dentro do ambiente familiar. Porque pela lógica, né, o correto é nós amarmos os nossos filhos incondicionalmente pelo que eles são. E o que é que eles são? São nossos filhos. Mas aqui a gente já vê que há uma preferência devido não ao que eles são, não filhos, mas pelas habilidades que eles têm. Então observamos que nesse contexto familiar, né, de Isaac e de Rebeca, havia essa rivalidade entre os dois, e a Bíblia fala lá no versículo 22 do capítulo 25 que os meninos, eles se empurravam dentro dela. Imagine, lá dentro do ventre. E o Senhor liberou a palavra, dizendo que 2 nações estavam em seu ventre, já desde as suas entranhas, ou seja, no ventre de Rebeca. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, necessariamente, veja, o Senhor liberou a palavra, mas necessariamente não precisava haver a rivalidade, né? Então, a gente percebe que já havia, e isso a gente vê aí também como uma das causas era a acepção que os pais faziam, porque ninguém é bobo, dentro de casa todo mundo faz suas leituras, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, nós como pais, né? Ter muito cuidado nessa questão de acepção de filho, porque isso é uma dor muito grande quando o filho percebe, né, que é preterido do outro. Aqui, pelo menos aos olhos naturais, estava todo mundo bem guardado, um com o pai, outro com a mãe, e estava tudo bem. Só que não, né? Filho não nasceu para ter só amor de pai, tem também uma questão do amor de mãe. Então imagine Esaú, que era amado por Isaac, né? Mas sabia que a mãe era mais apaixonada, né? No caso, preferia, é a palavra que diz a palavra, né? Preferia o Isaac, né? Imagine Isaac também, que tinha ali a preferência da mãe, porém o pai, diz aqui, preferia Esaú. Então, é muito complicado e nós temos que ter muito cuidado. Então, quando nós olhamos para a promessa, o Senhor liberou sim a palavra, dizendo que o mais velho serviria o mais novo, né? E nós sabemos, Deus sabe todas as coisas, Ele é onipotente, Ele é onisciente, né? Então, Ele sabe todas as coisas antes mesmo que aconteçam. Há sim propósito de Deus em tudo, mas nós observamos como essas coisas se dão dentro da família, né? E é um processo doloroso.
Muitas vezes não é porque Deus escolheu um que o outro necessariamente vai se sentir o rejeitado, né? Então foi a grande questão de Davi, né? Então Saul não aceitava que Davi era escolhido do Senhor para se tornar rei, né? E a gente percebe que Davi foi escolhido por causa de Deus ter retirado o reino da mão de Saul. Saul só não fazia a autocrítica no sentido de perceber que o reino foi para a mão de Davi exatamente por causa da postura dele como rei. Só que Deus, na sua economia divina, né, ele já sabendo do que iria ocorrer entre ambos, já tinha preparado na ausência de Saul, né, já que ele não poderia ser mais rei, Deus ali já tinha preparado um rei. E glória a Deus, e da palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas olha, necessariamente não é porque a profecia foi liberada que as coisas a gente tem que aceitar, mas tem que ser assim, porque já havia uma palavra. Não, olha só, mesmo Deus tendo escolhido Davi, depois que tudo ocorreu com Saul, nem por isso, por saber que Davi seria rei, o Jonatas, filho de Saul, era rival de Davi, muito pelo contrário, né? A questão é que o que houve ali na época foi uma baita de uma inveja por parte de Saul. E aqui Deus tinha liberado a palavra com relação a Jacó e Esaú, só que infelizmente vinha esse fermento da acepção dentro de uma casa, logo partindo de onde? De pai e de mãe. E é claro que um com ciúme do outro e um com rivalidade do outro. Imagine que se isso já acontecia no ventre, o ambiente, né, foi manter, né, o estímulo para que essa predisposição ocorresse de maneira ainda mais forte. Pois é, irmãos, mas aqui o X mesmo, né, onde eu quero mesmo chegar é exatamente no versículo 29 de 25, né, do capítulo 25, quando diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando ao campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco de ensopado vermelho aí, né? Dê-me um pouco desse ensopado, estou faminto. E aí Jacó, né, em cima da necessidade, né, de uma necessidade natural de Esaú, ele requereu: venda-me o seu direito de primogenitura. E eu fico meditando, né, irmãos? Isso serve para a gente ficar alerta, né? Porque a gente sabe que aqui Jacó não tinha ainda, né, brigado com o Senhor, não tinha ali, né, naquela luta com o anjo do Senhor, ele não tinha ainda mudado de nome, né? Ele ainda era aquele, né, que tinha dificuldade no caráter, né? Ele tinha essa falha nesse sentido, né? E a gente vê que o ambiente favoreceu, né, para essa guerra dos dois, mas veja que o mais novo estava de olho naquilo que era do mais velho, né? E ele se aproveitou de um momento onde Esaú solicitou para ele, né? Eu tô com fome, me dá um pouco aí desse ensopado. E é uma coisa muito comum, né? Quem tá com fome quer comer. A questão é que muitas vezes as pessoas, os rivais, e a gente sabe que nós temos alguém, infelizmente, né, o inimigo das nossas almas. O próprio Paulo diz para a gente não ignorar os ardis de Satanás, né? E muitas vezes, em cima dessas necessidades básicas nossas, né? Muitas vezes, no momento que você está fragilizado devido a uma necessidade natural, muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele é como se ele quisesse compensar, né, entregar, mas ele vem requerendo algo, né? Veja que Jesus, quando estava ali em jejum no deserto, 40 dias e 40 noites, quando Jesus teve fome, o inimigo imediatamente já começou a liberar a palavra, né? Se tu és mesmo filho, transforma essas pedras em pão. Então, olha, o inimigo já aproveitando de um momento ali onde Jesus está fragilizado com fome, né? Ele já querendo que Jesus provasse algo.
Então Jesus, que estava faminto no natural, mas suprido sobrenaturalmente na questão do espírito, né? Estava ali espiritualmente fortalecido. Então Jesus de imediato identificou e logo lançou a palavra que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Mas aqui Esaú chegou faminto e Jacó de imediato negociou. Só que ele não negociou qualquer coisa, ele estava negociando o direito de primogenitura. E o direito de primogenitura é como se ele ali, uma vez que o pai dele partisse, toda a autoridade, né, seria dada para ele, de terra. Ele seria o próximo chefe de família. Ele ficaria no lugar, né, de Isaac. Ou seja, ele seria o chefe de todas as coisas. Porém, Jacó queria ali, aproveitou desse momento e requereu isso dele. E quando a gente observa que quando Jacó pede, Esaú fala, eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Então, olha, né? Jacó, porém, insistiu. E quando a gente vê que o inimigo fez isso com Jesus lá no deserto, Jesus teve fome, e o inimigo já ofereceu que Jesus usasse ali do poder, ele já duvidando, querendo que ele provasse algo. Se tu és, então transforma. E Jesus imediatamente respondeu falando sobre a palavra. Ele não respondeu com meio no achismo, com base no que ele acha. Ele não respondeu com base do que a cultura acha. Ele respondeu conforme a palavra diz. E Esaú diz, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? E isso me fez pensar essa semana, irmãos. Muitas vezes nós estamos famintos de muitas coisas. Isso é uma fome natural do homem. Nós sabemos que nós temos necessidades básicas, necessidades de alimentação, necessidades físicas, Hoje aí mesmo, hoje já se despertou culturalmente muitas necessidades no homem. Hoje tem a questão do homem se sentir, tem que ter autoestima, elevada, autoconhecimento, e tem que estar bem consigo mesmo. Isso é uma necessidade hoje. Então, quando você abre lá o Instagram, abre televisão, ou algum programa, alguma coisa, sempre vai estar lá demandando coisas novas, essa modernidade. Você tem que ter mais tempo para você, e nós saímos em busca disso. E tem que estar atual aí na moda, e tem que trabalhar, e tem que interagir, tem que socializar, e tem que fazer tantas coisas, tem que estar no meio das mídias, das redes sociais. Então são tantas necessidades, então você tem que estar com vocabulário bom, você tem que estudar bastante, e você tem que alcançar o topo. E são tantas coisas, são tantas demandas que antes era algo para quem desejasse, hoje praticamente é algo que está sendo solicitado para todo mundo, e a gente acaba colocando aquilo como necessidade, Então, necessidade de ter alguém, necessidade de preencher meu tempo. A pandemia veio aí, a questão do ócio, É ficar aí com tempo demais, outros já com necessidade de deslocar a atenção e dar um baixo na ansiedade. Então eu vou suprir, eu vou estar sempre com a mente ocupada, então eu trabalho demais e isso acaba sendo fuga, Então ali uma necessidade básica e diante de uma demanda oferecida, E às vezes é assim que o inimigo faz, porque o inimigo ele é astuto, E às vezes ali nessas necessidades ele coloca, às vezes ele coloca pessoas, às vezes ele coloca ideias, às vezes ele coloca distrações. Tantas coisas são colocadas, mas veja, tudo na vida da gente é uma escolha, Fico olhando que Daniel estava ali naquele lugar tão terrível, na Babilônia. Ele era apenas um jovenzinho e ele tinha uma estratégia de enfrentamento. Sabe qual era? Ele entendeu que ele tinha uma decisão no coração dele. E às vezes a gente não tem a decisão, a gente não entende esse poder que Deus nos deu, que é o poder da escolha. Então,
Até então, ali, Esaú estava faminto, e o que é que tem, né? Aí é que tá a sutileza do negócio, né? O que é que tem, gente? Eu tô com fome, eu tenho mais que comer. Só que não era apenas um prato de comida, era uma proposta. Uma proposta com base numa negociação, onde iria tomar de alguém um direito que era muito importante. Então tá aí, né? Quer dizer, é um prato de comida, mas a questão é o que vem por trás disso. E aí é que nós temos que pedir ao Senhor esse sensor no espírito, para estarmos ligados até quando uma necessidade natural nossa vai ser suprida, e por trás desse suprir dessa necessidade, até quando eu não estou negociando algo que é sobrenatural. Porque Esaú, ele respondeu a Jacó. Quando Jacó diz, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ele disse, eu estou quase morrendo. Morrendo ele não estava doente, ele não estava enfermo, não estava em fase terminal, né? Então ele estava potencializando a fome dele, na cabeça dele, e de que me vale esse direito? E eis a questão, né? E Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. E ele fez um juramento vendendo. Mas o que eu quero chamar a atenção para mim e para você é, de que me vale esse direito? Então, tem coisas que estão sendo negociadas e que são inegociáveis. São inegociáveis. E tudo depende do significado que nós damos. Sabe qual era o significado que Esaú estava dando a esse direito? Nenhuma. Agora, não é porque ele não deu significado ao direito que o direito não tinha valor nenhum. É a mesma coisa somos nós. Por exemplo, o nosso tempo. Às vezes a gente vive tão distraído. Quantas vezes, eu mesma, irmãos, nesse período de quarentena, nessas lutas todas aí, o que às vezes eu parava e fazia? Veja, eu já fui professora, amo florzinha, comecei a ver, nossa, no Instagram, comecei a ver, meu Deus, quantas florzinhas lindas, eu comecei ali, nossa, fui com meu marido para o hospital, aquilo gastava tempo, né? Já que eu estava cuidando dele, eu abri ali. Mas veja, o que é que tem? O que é que tem o tempo, gente? Distração. Não faz mal nenhum. Eu não estava fazendo mal nenhum, não estava pecando. Mas o que estava sendo negociado ali? A minha atenção. Porque o meu tempo, lembra, Jesus falou, ela escolheu a boa parte com Maria. E está aquedada. Quantas vezes nós estamos famintos na nossa alma por atenção, famintos por socializar, para ter alguém para conversar, e nada disso está errado, porque era legítima a fome de Esaú. Nada disso estava errado. Tem um trabalho, estou precisando estudar mais, estou precisando de galgar mais lugares, né, intelectualmente falando, eu preciso fazer mais cursos, e está tudo legítimo. A questão é, o que está sendo negociado por trás do que está sendo suprido, que você está buscando suprir. Porque a questão aqui não era um prato de lentilha. Não era. A questão aqui não é o tempo que você tira para o lazer. A questão aqui não é a pessoa que você quer ter do seu lado. A questão aqui não é o curso que você quer fazer. A questão aqui não é você querer ir embora para outro lugar para buscar coisas melhores. A questão aqui é ter discernimento para identificar o que é que está sendo negociado. E sabe como é que a gente vai saber disso? Como Jesus deu a ideia lá. O inimigo estava começando a colocar, indo, se tu és. Mas aqui, Jacó também veio com a mesma proposta. Você quer o prato? Eu te dou esse ensopado, mas venda-me primeiro. Então, hoje, o que é que você está negociando para suprir suas necessidades básicas? Veja, né? A ordem estava ali, foi liberada lá no Jardim do Éden. E me vem com o coração exatamente esse entendimento, né? Deus já tinha dito, olha, Adão, come de tudo, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal.
E aí, quem se apresentou na árvore com o fruto? Olha só, estava sendo negociado ali a independência, questionamento. Ó, quem foi que disse? Né? Falou como? Começou aquela conversa bem, não discordando totalmente, nem afirmando nada, mas aquela sutileza. Então, por que Esaú não identificou? Jesus identificou por trás daquilo que o inimigo estava oferecendo. Claro que Jesus sabia que era o inimigo, né? Jesus sabia. E a fome dele era legítima. E até a ideia também não era ruim, não, de transformar pão. O que é que tem? Qual maldade que há nisso? Mas havia um teor por trás do diálogo ali do inimigo. E havia aqui também, né? Só que Jesus identificou logo com a palavra. Porque Jesus, ele tem o valor. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Bem verdade, eu tô com fome. Mas, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Esaú poderia ter dito, eu tô com fome e quero muito esse ensopado. Mas eu não vou vender o meu direito de primogenitura. Então, eu tô mesmo com tempo aí, ocioso, e tô com minha cabeça deslocando a atenção com muitas coisas, com muitas séries, maratonando série, que agora o nome é esse, né? Eu não maratono não, mas eu já ouvi falar. Maratonando série, né? Maratonando jogos durante a noite, né? E olha, poxa, que bom, né? Até a ansiedade foi embora, tô melhor, tá de boa, né? Então, tô saindo mais. Que bom que a gente já tá podendo sair mais, tá indo muito pra praia e tal, e tal, e tal, Mas por trás disso, o que é que está sendo negociado? Não mediante o seu significado, nem o meu, mas mediante a palavra, né? A palavra do Senhor diz, que o Espírito Santo diz expressamente, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. E eu vejo que muitas vezes hoje a gente tem, como eu ouvi esses dias uma mensagem até do bispo J.B. Carvalho, ele falando exatamente, né, sobre a questão da guerra cultural, né? Imagine, irmãos, eu acho que a gente imaginou que os fins dos tempos, muitas guerras, aquelas guerras eu via canhão, eu via míssil, eu via um monte de coisa, mas hoje eu vejo que as guerras, muito aqui, nessa relatividade, o que é que tem nada a ver, né? E por que seja feliz acima de qualquer coisa, faça o que você quiser, faça o que você quiser para ser feliz. Isso não te faz bem? Faça. Mas aqui está dizendo, né? Eu tinha um direito, Esaú, ele tinha direito de comer. Mas para ele comer aquele prato, ele teria que negar o direito de ser o sucessor do Pai. Olha o que Jesus disse, é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vai conhecer. Né? E nós somos templo do Espírito Santo. E Jesus diz, toda autoridade foi dada. Ele ainda diz assim, coisas maiores do que eu, vocês farão. Né? O que eu faço vocês? De reino e sacerdote. O sacerdote primeiro ministra diante de Deus, para depois ministrar diante do homem. Então a gente tem que ter aquela vida com Deus. Então tudo que eu estou fazendo, com que significado? O curso que eu estou fazendo tem a ver com o teu propósito, Senhor? O tempo que eu estou gastando, meu Deus, quanto de tempo que eu estou envolvendo? Porque veja, né, aquilo que eu me torno servo, eu acabo sendo escravo. Então, se eu não tenho tempo para mais nada, nem para orar, onde é que está o negócio aí? Está errado aonde? Né? O dinheiro, menino, só o trabalho, não tenho mais tempo para nada. Então, né? Então agora eu só sou lazer o tempo todo, porque menino tá precisando, tá certo, né? Mas e aí? Né? Então, quantas coisas elas têm significado, né? Um casamento. O que é um casamento para você? Culturalmente, hoje, o mundo, o sistema está dizendo que seja casado até a hora que você estiver feliz, que você não estiver feliz, né? Mas diante de Deus, qual é o teu parecer, Senhor? O que é que o Senhor me diz acerca disso? Né? Meu filho, minha amizade que eu tinha com fulano, até para mim, deu, não deu mais. Senhor, o que o Senhor acha? Como é que é isso? Senhor, essa mudança de local, para onde eu vou, o meu trabalho, Senhor, isso dentro do seu propósito, qual a tua direção? Né? Eu me lembro que eu ouvi essa frase, nunca me esqueci, que no reino não se move de qualquer jeito. No reino se move por direção, né? Então,
Ele mesmo, ele já dizia, porque olha, quando a gente abre a boca, a gente acaba revelando a identidade. E ele disse, de que me vale esse direito? Ou seja, isso era o que já estava ali no coração dele. Não tô perdendo nada com isso. Então, às vezes, a vida espiritual pra gente é assim, né? Às vezes o significado é esse. É um lugar que eu tenho, que eu acolho, tenho irmãos, mas né, às vezes vejo Deus como uma religião. Mas quem é Deus? O que é a palavra para mim? O que é o propósito de Deus para mim? O que Deus tem para mim que foi escrito ali no Salmo 139? O que representa para mim? O que representa para mim as disciplinas espirituais? O que a oração representa para mim? O que meu tempo representa para mim? A Bíblia diz que a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus, né? Então, para a gente não andar, né, mediante os conselhos dos ímpios, nem nas rodas dos escarnecedores. Então, quando eu estou diante da condenação, mas eu não sou escarnecedora, por mim, quem quiser que se dane, né? Eu converso com o ímpio porque ele me dá uns conselhos legais, mas é mediante a palavra, né? Então, o que aconteceu? Jacó pediu, ele jurou que fazia mesmo o direito de filho, seu direito de primogenitura ia passar para o mais velho, Jacó. E aí se cumpriu, né? Mesma palavra. E você pode dizer, mas também já estava escrito, né? Mas também, olha aí, não precisava ser, né? Desse jeito, né? Penso eu. Ele que passou. Ou Deus mesmo já entendia, porque Saul também era rei, né? Então, será que Deus não foi porque Deus disse que Davi seria, mas porque na falta de Saul, Deus já tinha preparado um rei? Então, na ausência de posicionamento de Esaú, Deus já também sabia de antemão que Jacó queria servir, porque na oportunidade que Jacó, porque depois disso tudo, a palavra vai dizer que Esaú tinha muito rancor e muita mágoa de Jacó, né? Porque ainda teve outro episódio também, pior do que esse aqui, né? Que recebeu a bênção e teve todo aquele teatro, né? Mas fato é que Jacó depois, ele lutou com Deus e prevaleceu. E ele mudou ali o nome dele, ou seja, o caráter dele foi mudado. Mas diz aqui a palavra, né? Gênesis 25, 34, que ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. E assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Então, irmãos, olha só. Então, ele comeu aquele prato como se nada tivesse acontecendo, né? Levantou, comeu e se foi como se nada tivesse acontecendo. Mas embaixo está escrito, porque ele desprezou o seu direito. Então, o que é que a gente está fazendo no natural que está desprezando o sobrenatural? O que é que nós estamos fazendo no natural que, de certa forma, despreza? Não tem significado nenhum no que diz respeito ao mundo espiritual. Então, o que é que nós estamos suprindo nas nossas necessidades naturais e que estamos negociando lugar, posição, chamado, né? Negociando dons, abrindo mão dos frutos do Espírito. Então, que o Senhor, nosso Deus, nos ajude nessa noite a começar de mim, né? A olhar o que é que eu estou fazendo externamente, que não está condizendo com aquilo que eu declaro internamente. Então, se eu sou filha, adoradora, serva, discípula, essas necessidades naturais condizem com o reino que eu acredito que está em mim. Amém? Então, vamos orar. Grande abraço para os nossos pastores, por todos os irmãos que estão felizes de estar na igreja domingo. Luara, de todo mundo radiante, né? Glória a Deus. Deus é fiel, né, irmãos? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus cirúrgico, Pai. O Senhor traz a palavra mesmo para nos fazer despertar, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor não quer nos perder, Senhor. Senhor, que nós venhamos mesmo, Deus, a valorizar, Senhor, nos apegar à verdade ouvida e que venhamos dar significado em tudo a nossa vida, partindo, Senhor,
da sua perspectiva, que não seja a cultura a ditar, que não seja, Deus, homem ou mulher ou família que venha ditar essa cultura, mas que ao fazermos, ao vivermos a cada dia, no dia a dia, venhamos olhar para todas as coisas, meu Deus, mediante a sua perspectiva, Senhor, dando o valor que o Senhor dá, meu Pai. Senhor, nos perdoa, Jesus, se temos negociado, meu Deus, desprezado, Deus, o Senhor nos deu e que custou muito, porque custou, meu Deus, sua vida na cruz, Pai. O Senhor, meu Deus, levou cativo o cativeiro, deu os dons aos homens. Senhor, nos perdoa, Jesus, e nos ajuda, Pai, a nos posicionar, não desprezando, mas tendo como algo, meu Deus, a nossa grandeza, a excelência, meu Deus, que é o tesouro nesse vaso de barro, que é o Senhor, meu Deus. Nos perdoa e nos ajuda cada dia a ver como Tu quer que vejamos, Senhor. Te agradecemos nessa noite, Pai, esta palavra no nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Amém. Amém. Um abraço, irmãos. Fiquem com Deus. E eu espero que em nome de Jesus essa palavra seja aplicada no meu e no teu coração. Amém. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar.